Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. De repente, todo mundo começou a estudar o artigo 486 da CLT. De repente, todo mundo começou a se questionar se o governo federal, estadual, municipal pode ou não responder por demissões causadas em empresas em razão dos decretos estaduais e municipais que determinam quarentena. Primeiro, eu preciso te explicar exatamente como a coisa acontece. O objetivo do vídeo é, como eu tenho feito aqui no canal, te passar todos os aspectos jurídicos das possíveis decisões a serem tomadas pelos governantes e as consequências também no mundo jurídico que essas decisões acarretam. Então, primeiro, vamos entender a disciplina legal. Todo mundo começou a se preocupar com o artigo 486 porque ele foi citado em uma entrevista pelo presidente da República. A disciplina legal citada por Bolsonaro diz exatamente o seguinte, ó o que disse o presidente. Tem um artigo na CLT que diz que todo empresário ou comerciante que for obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito. Então está aqui a fala do presidente da República, onde ele diz que existe dispositivo legal que obriga o poder público a pagar por demissões todas as vezes em que essa demissão se der em razão de ato decorrente do governo estadual ou municipal. Foi o que ele quis dizer. Ele disse tem um artigo na CLT. Qual é esse artigo? O artigo é o 486, que diz o seguinte, ó. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei, ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Esse dispositivo legal nos apresenta algumas condições de aplicação. Ele diz, no caso de paralisação temporária ou definitiva de trabalho, então é preciso que a empresa feche as portas, ainda que provisoriamente, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal ou pela promulgação de lei. Pode ser, portanto, ato administrativo ou lei propriamente, que impossibilite a continuação da atividade. É preciso, portanto, que a empresa feche as portas, que não continue a atividade, nos termos do que diz a lei. Prevalecerá o pagamento de indenização, mas essa fica a cargo do governo responsável. O Estado responderia pelo que exatamente? São duas situações aqui, uma consensual, outra com divergência. A consensual, o Estado paga a indenização, que seria justamente a multa do FGTS, aqueles 40% que nós já conhecemos. No que diz respeito à divergência, e aí alguns professores, doutrinadores entendem que sim, outros que não, o aviso prévio indenizado, alguns entendem que ficaria a cargo do governo, outros entendem que não, portanto há discussão doutrinária nesse ponto. Então nós temos, portanto, o artigo citado pelo presidente da República é justamente o artigo 486 da CLT, que estabelece pressupostos de aplicação e que diz que, nesse caso, o Estado pode responder por indenização. Essa indenização é a multa dos 40% do FGTS, isso é consensual. No que diz respeito ao aviso prévio indenizado, isso não é consensual. Agora, a pergunta principal do vídeo, ou que o vídeo tende a responder é se aplica o 487 da CLT ao caso de pandemia, ou seja, a quarentena determinada em razão da tentativa do governo de frear a proliferação do vírus. Vamos analisar primeiro o que diz o artigo 486. Ele traz uma espécie de fato do príncipe, cuja aplicação do direito do trabalho também não é consensual. Nós já vimos em um outro vídeo aqui no canal que o fato do príncipe é um ato do Estado, ato imprevisível, que atinge uma relação contratual, tornando-a demasiadamente onerosa ou de impossível continuidade. Então, esse é o conceito genérico do fato do príncipe. A sua aplicação inicial se deu aos contratos administrativos, ou seja, sendo o poder público uma das partes do contrato. A previsão do 486 da CLT e sua interpretação. Vamos lá, vamos entender o 486 da CLT no interpretação geral e o 486 da CLT no interpretação adstrita à hipótese de quarentena. Como já falamos, os pressupostos de aplicação do 486 são, primeiro, ato do poder público ou lei que determine paralisação temporária ou definitiva do trabalho ou tenha isso como consequência, e
traga a impossibilidade de continuidade da atividade empresarial. Então é necessário o encerramento da atividade. Então, a princípio, todas as empresas que continuarem a exercer suas atividades, não encerrando a sua atividade empresarial, não podem se valer do 486. Esses são os pressupostos de aplicação. Mas vamos partir do princípio que nós temos todos os pressupostos de aplicação para entendermos o 486. Qual seria o efeito? Pagamento de indenização. Vimos que existe uma parte consensual e uma parte não consensual dessa indenização, a cargo do poder público responsável pela lei ou pelo ato praticado que determina efetivamente a aplicação do fato do príncipe. A aplicação consensual. Aqui eu trago um exemplo onde doutrina é consensual acerca da aplicação do fato do príncipe, ou seja, do artigo 486 da CLT. Imagine que o poder público desapropria determinada área comercial onde funciona a atividade empresarial diabégico e com a perda do ponto, portanto, exatamente o ponto onde se localizava a atividade empresarial diabégico foi desapropriado pelo poder público, com a perda do ponto, a Ebégico precisa encerrar as suas atividades empresariais. Veja que nós estamos diante de todos os pressupostos. Existe um ato do poder público, que é a desapropriação. Ebégico não paralisa de forma temporária, mas paralisa de forma definitiva o seu trabalho, e o ato do poder público impossibilita a continuação da sua atividade. Então nós temos todos os pressupostos de aplicação do 486, e aí nós temos aqui, de fato, a responsabilidade do poder público pela indenização dos contratos de trabalho resolvidos por Ebégico, justamente por conta do encerramento da sua atividade empresarial. Agora, o que eu preciso que você preste atenção nesse momento são as características dessa situação. Primeiro, a desapropriação é uma opção do poder público. O poder público decide o que desapropria e o que não desapropria. E essa desapropriação atingiu o Ebégico de forma diretamente e não o setor produtivo no qual está inserido o Ebégico. Ou seja, a desapropriação é uma opção do poder público, ele poderia não desapropriar aquela área e sim outra, e essa desapropriação atingiu diretamente o Ebégico e não o setor produtivo no qual ele está inserido. Então aqui nós temos uma aplicação consensual do 486, aqui dificilmente o poder público escaparia da responsabilidade que lhe trouxe o artigo 486 da CLT, no sentido de ter que efetivamente arcar com a indenização dos empregados de Ebégico, ou seja, consensualmente aqueles 40% de multa do FGTS. Aplicação em caso de pandemia. Aqui há divergência. Divergência, inclusive, já manifestada no meio dos doutrinadores trabalhistas, exatamente a partir daquela fala do presidente da República, que foi objeto de análise no início desse vídeo. Então, aplicação em caso de pandemia. Você tem quarentena determinada por decreto municipal ou estadual. Nós estamos diante de um ato do poder público, não é lei, é ato, normalmente decreto. A quarentena determina uma paralisação temporária dos serviços, portanto, muitas empresas estão temporariamente de portas fechadas, mas aí, no caso a caso, você tem que analisar se isso impossibilita ou não a continuidade da atividade empresarial. Vamos partir do princípio de que uma determinada empresa teve que fechar as portas por conta da quarentena, para que a gente atenda todos os pressupostos do 486. Então, a quarentena determinada por decreto municipal ou estadual acabou por fechar as portas de determinada empresa. Quais são as características dessa situação? E vamos ver se dá ou não para aplicar o 486. Já adiantei que há divergência acerca da aplicação. Primeiro, quarentena não é necessariamente uma opção do poder público, diferentemente da desapropriação do exemplo que eu citei acima, justamente porque o poder público está atendendo diretriz da Organização Mundial de Saúde, sendo, portanto, justificada. Esse é um ponto muito interessante que tem sido apresentado por muitos professores de Direito do Trabalho, justamente para diferenciar a aplicação do 486 no que diz respeito, por exemplo, a uma desapropriação em confronto com o que nós enfrentamos atualmente, que é uma pandemia, justamente no sentido de fazer frear a proliferação do vírus. A quarentena atinge de forma indiscriminada todos os setores produtivos e não um em particular. Na desapropriação, Ebégico foi atingido e não o setor produtivo de Ebégico. Existe ainda a necessidade da ponderação dos valores em jogo, comércio, economia versus saúde, que também tem valor constitucional. Razão pela qual nós estamos diante da necessidade de ponderar valores. No exemplo consensual era diferente. Nós tínhamos uma desapropriação do poder público
que nesse caso se dá através de uma opção do poder público por uma determinada localidade, ainda que seja para construir uma escola, ainda que seja para construir um hospital, ainda que seja para construir ou para viabilizar a execução de uma política pública, nós temos sempre a possibilidade do poder público optar por desapropriar um outro local para isso. Aqui não. Aqui nós estamos diante da ponderação de dois valores, que seria efetivamente a atividade empresarial e a manutenção dos postos de trabalho dessa atividade versus saúde, ou seja, saúde também é valor constitucional, então a ponderação aqui faz todo o sentido. E existe também na doutrina trabalhista uma ideia de que o fato do príncipe ele tem uma aplicação atípica. Eu disse para os senhores no começo desse vídeo e também em outro vídeo onde eu explico a aplicação do fato do príncipe em uma relação jurídico-tributária, que o fato do príncipe nasceu para regular efetivamente a consequência dos atos do poder público no que diz respeito aos contratos administrativos. Ou seja, o fato do príncipe pressuporia um contrato bilateral entre poder público e particular, não é o caso que nós temos aqui, com o ato do poder público fora do contrato desequilibrando a relação contratual. Essa é a aplicação típica do fato do príncipe. E aí, no momento em que o ato do poder público torna esse contrato, do qual faz parte o poder público, oneroso demais ou impossível de ser praticado, nós temos que reequilibrar efetivamente essa situação. No direito do trabalho, o poder público não é parte contratual, ou seja, aqui nós estamos falando de contratos entre empregadores e empregados. E o risco da atividade econômica é do próprio empregador, que não pode repassá-lo a terceiro, inclusive ao poder público. Então, existe muita doutrina trabalhista que diz que a aplicação do fato do príncipe ao direito do trabalho nem é tão consensual assim, e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é bem restrita em relação à aplicação do Instituto às relações laborais. E também existe um outro argumento extremamente interessante que obrigatoriamente vai passar pela cabeça do julgador, que é justamente o largo prejuízo aos cofres públicos se estados e municípios, ou seja, todos aqueles entes federados que baixaram decreto determinando a quarentena, se eles realmente tiverem que se responsabilizar pelas demissões das empresas que fecharam as portas. De novo, o objetivo do vídeo não é discutir a justiça ou não da decisão da aplicação do fato do príncipe ou se é justo ou não o governo, entre aspas, estadual, federal, municipal, seja qual for, se responsabilizar pelas demissões dos trabalhadores das empresas que fecharam as portas. O objetivo do vídeo é analisar como juridicamente resolver isso a partir da regra posta, ou seja, a partir das normas em jogo. Nós analisamos exatamente o comentário do Bolsonaro que trata da disciplina legal do artigo 486, vimos que o artigo 486 tem pressupostos de aplicação e que, uma vez aplicados esses pressupostos, o Estado responderia pelo pagamento de indenização, multa do FGTS, aqueles 40% que conhecemos, de forma consensual, e o aviso prévio indenizado, existe uma divergência sobre esse entendimento, ou seja, sobre o encargo do aviso prévio indenizado para o Estado. Nós vimos que se aplica o artigo 486 ao caso, para isso tivemos que analisar o que é fato do príncipe, tivemos que analisar quais os pressupostos de aplicação do 486, tivemos que partir de uma aplicação consensual do 486 para analisarmos se essa aplicação consensual ela cabe na aplicação do 486 em casos de pandemia, e vimos que há mais divergência do que concordância no que diz respeito ao 486, justamente por conta de todas essas características. A quarentena não é uma opção do poder público, ela atinge de forma indiscriminada os setores da economia, não um de forma particular. Existe uma ponderação a ser analisada pelo Poder Judiciário, que é justamente a economia, a saúde econômica, a manutenção de postos de trabalho versus saúde, no combate à proliferação do vírus. A própria aplicação do fato do príncipe à seara trabalhista não é consensual. Acabamos de ver que muitos doutrinadores entendem, inclusive a jurisprudência do TST é bastante restrita no que diz respeito à aplicação do Instituto. Ou seja, não é comum fazer com que o empregador possa transferir o risco da atividade econômica para outra, inclusive o poder público. Fora isso, nós temos ainda que o judiciário não ficará indiferente à possibilidade de responsabilizar em larga escala
o poder público pelas demissões que acontecerem em razão das atividades empresariais que fecharem as portas, ou seja, a aplicação do 486, fazendo com que os cofres públicos sejam ainda mais comprometidos no que diz respeito efetivamente ao pagamento também dessas indenizações. O objetivo do vídeo não é analisar a justiça do governo pagar ou não essas indenizações, mas como isso aconteceria ou acontecerá a partir do que nós temos de norma jurídica aplicável no momento. Espero que você tenha entendido, fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.